Boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bom, gente, novidades, né? Mudamos o nome do canal para Turbilhão Russo, porque já havia muitos canais com este nome, Vozes do Subsolo, um nome muito bom, né? Então muitas pessoas tiveram essa ideia antes de mim. E para não dar confusão, assim, até de quem for se inscrever, enfim. Aí eu pensei bem e cheguei a este belíssimo nome, Turbilhão Russo, porque este canal nada mais é do que a gente analisar aí, através dos estudiosos de Dostoiévski, todo o turbilhão aí de suas ideias, dos seus romances, tá bom? Mas desde já, então, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe, comente, para que o YouTube e eu entendamos que este canal é relevante, tá bom, gente? Estou tomando um café aqui, vou espirrar porque eu tô com crise alérgica, mas essa é a vida. Eu preciso tomar muito café, senão não consigo fazer os vídeos, né? Bom, hoje a gente vai dar sequência ao vídeo, mais um vídeo do tratando da obra do Nikolai Berdyaev, O Espírito de Dostoiévski. Então, já temos alguns vídeos na playlist e no momento estamos fazendo uma sequência aí de alguns vídeos, já temos dois, sobre o segundo capítulo deste livro, que tem como título O Homem, né? O Homem em Dostoiévski. Então hoje a gente segue com essa sequência. Acredito que a gente ainda vai ter alguns vídeos, né, gente? Não sei exatamente quantos, mas deve fechar em uns 4, 5 vídeos, mas cada vídeo pode ser visto só ele sem nenhum problema. Bom, então, nos vídeos anteriores, o Berdyaev, ele descreveu que o homem é o centro do mundo em Dostoiévski, né? E que este homem tem como a liberdade como o seu traço mais próprio de ser humano, né? E agora a gente vai aí um passo à frente nessa colocação aí de Berdyaev, né? Então a gente vai tratar neste vídeo sobre o desdobramento dessa liberdade, né? Ou seja, o que acontece com o homem quando ele leva a sua própria liberdade até as últimas consequências, né? E para isso, o Berdyaev ele vai se apoiar numa das obras mais famosas do nosso gênio, né? Uma das suas grandes obras, né? Que é Memórias do Subsolo, né? Com o seu famosíssimo Homem do Subsolo, inclusive que foi o que deu inspiração para ter tantos canais aí, Vozes do Subsolo, né? Mas então o Berdyaev vai, em função da figura do Homem do Subsolo, desenvolver o seu raciocínio. Bom, mas antes da gente entrar propriamente dita na continuidade aqui, é interessante a gente falar um pouquinho sobre o contexto em que Dostoiévski escreveu o livro Memórias do Subsolo. A gente vai fazer vídeos aqui, tá, gente? Vários vídeos sobre Memórias do Subsolo, mas nesse momento só tô, assim, situando, porque é interessante a gente mais ou menos saber em que contexto ele escreveu esta obra-prima, né? Memórias do Subsolo. O Berdyaev chama de Espírito Subterrâneo, né? Este livro ele foi publicado em 1864, né? E era já um Dostoiévski de fase chamada fase madura, né? Porque o Dostoiévski começou a escrever muito cedo, então ele tem fases aí. O Memórias do Subsolo já é da fase madura, ele tinha voltado do degredo, né, da Sibéria, e o Memórias do Subsolo ele foi escrito 2 anos antes do grande romance Crime e Castigo, né? Então ali já era um start, né, para sua fase madura, né? Então as pessoas costumam dividir a obra do Dostoiévski entre antes e depois
da publicação do Homem do Subsolo, né? Bom, gente, esse livro, ele é uma espécie de resposta, né, ao racionalismo radical dos anos 1860 na Rússia, né? Porque naquela época, né, a ideia que estava em voga era o homem ser um ser ultra racional, né, que age pelo seu interesse e que basta a este homem, né, é, organizar-se aí pela razão para que todos fossem felizes para sempre, né? E o grande manifesto que na época que tinha acabado de ser publicado era o famosíssimo romance O que Fazer, do nosso glorioso Chernyshevsky, que já comentamos aí nos Demônios, né, sobre o Chernyshevsky também, né, que foi uma obra que foi publicada em 1863, né. E o símbolo dessa sociedade racionalmente perfeita era também o famoso Palácio de Cristal, né, aquele enorme edifício de ferro e vidro erguido em Londres em 1851, né, e que os radicais russos adotaram como sendo a imagem do futuro, né? E é contra esse palácio de vidro, né, que o homem do subsolo vai levantar aí a sua voz. Eu vou tomar mais gole de café, gente, porque eu tô... Bom, neste momento da vida de Dostoiévski, ele também estava passando por coisas pessoais muito graves, assim, né? A revista dele, Vremya, né? O Tempo, tinha sido proibida pela censura, né? Então ele fundou uma outra revista com o irmão dele que se chamava Época, que em russo agora não estou lembrando o nome, né? Com seu irmão Mikhail, e eles estavam ali afundados em dívidas, né? E enquanto isso estava acontecendo, ele vai perder a sua primeira mulher, né, Maria Dmitrievna, que morre de tuberculose em 1864, né? E o irmão do Dostoiévski, o Mikhail, ele morre poucos meses depois, né? Era um irmão, assim, absurdamente querido pelo Dostoiévski, era o seu companheiro, seu admirador, seu sócio, era tudo esse irmão. E ele acaba falecendo meses depois aí do falecimento da esposa do Dostoiévski, né? Então, era este o contexto em que a obra foi escrita, né? E tem um detalhe que é muito interessante sobre essa obra, gente, que é o seguinte, né? O Dostoiévski, ele se queixa, né, numa carta ao seu irmão, dizendo que a censura deixou passar tudo que ele nega, todas as blasfêmias, todos os horrores ali que o homem do subsolo vai vociferar, né? Tudo aquilo a censura deixou passar, mas cortou justamente o trecho em que ele apontava a saída, né? Que no caso era a necessidade de uma fé e a necessidade aí do Cristo, né? Então isso foi cortado pela censura, curiosamente, né? Então o livro ele é só negação, né? E aí muitos críticos falam, inclusive, que se tivesse tido essa outra parte, né, da fé e da necessidade de Cristo, essa saída, que talvez o livro não fosse tão bom, né, como ele é. Enfim, isso é uma coisa interessante, né? E o Berdyaev é como se ele pegasse essa ideia do que não foi, né, e fizesse aí uma interpretação já apontando para qual seria a saída, né, para o homem do subsolo, né? Enfim, o Berdyaev ele vai reacender essa discussão aí de uma possível saída através da fé, através do Cristo, né? E então o primeiro movimento que ele vai destacar
é o do homem, aí o Berdyaev, né? Que é o do homem que, ao se ver livre, ele não vai comemorar, não vai comemorar. Então, as primeiras manifestações do homem libertado seriam, então, o individualismo, né, excessivo, um isolamento, né, e uma revolta contra a harmonia do mundo, né, contra essa perfeição harmônica, né? Então, cresceria neste homem libertado, né, um amor próprio doentio, né? E esse amor próprio doentio faz com que este homem descubra ali as suas regiões mais fundas aí do seu próprio ser, da sua psique, né? Então, da superfície da terra, o homem vai descer até o seu subsolo, né? E é por isso então que aparece esta figura aí do homem subterrâneo, né? Uma criatura, né? Nas palavras do Berdyaev, que é uma criatura, o homem do subsolo é uma criatura informe e sem beleza, né? Teria mais explicação, tá, gente? Mas é que senão os vídeos vão ficando muito grandes, mas vamos lá, né? Bom, porque a verdade do homem, ela não está, enfim, nessa superfície bem arrumada. Ela está embaixo, no que é o bruto, contraditório, né? E é por isso que, segundo o Berdyaev, é preciso descer, e é ali que Dostoiévski vai fazer as suas grandes descobertas sobre a natureza humana, né? É ali que Dostoiévski vai de fato fazer as suas escavações, né? E aí o Berdyaev vai dizer que essa natureza humana ela vai ser extrema, vai ser antinômica e vai ser irracional, né? Antinômica, no caso, seria cheia de contradições aí que não vão se resolver, né? Contradições que são dadas, mas que não são resolvidas, né? Ou seja, dois polos opostos aí, contraditórios, vivendo na mesma pessoa ao mesmo tempo, né? E irracional, no caso, quer dizer que este ser humano ele não obedeceria aí à razão, né? Por quê? Porque existe no homem uma atração pelo irracional, né? Por uma liberdade sem freio e até mesmo pelo sofrimento. Então, tem bastante coisa aqui, né, pra gente pensar, né? Então, no caso, o homem ele não tenderia, né, necessariamente para o ganho, né, para algo que estaria totalmente ligado à razão, né? A arbitrariedade dele faz com que a todo momento ele possa sim, de fato, preferir o sofrimento, né? Ele não se conformaria com uma vida que seja absolutamente calculada, né? Porque ele coloca a liberdade acima até mesmo da suposta felicidade, né? Então, entre ser feliz e ser livre, o homem acaba tendendo a escolher esta liberdade, né? Por mais que esta liberdade tenha um preço aí que nem sempre vai ser bom, como a gente vai ver aí em muitas das obras do nosso gênio Dostoiévski, né? Então, que liberdade, né, seria essa, né? Porque o conceito de liberdade teriam vários, né? Mas qual seria essa liberdade, né? Qual seria o conceito de liberdade na obra de Dostoiévski, segundo a leitura de Berdyaev, né? Seria uma liberdade em altíssimo grau irracional, insensata, que vai arrastar o homem para além dos limites marcados para ele, né? Uma liberdade que vai até
torturá-lo, vai levá-lo a uma verdadeira ruína, né? E este homem, né, ele, por incrível que pareça, ele pode até amar essa tortura, né? Pode até buscar essa ruína, né? Pode, inclusive, desejar o seu próprio abismo. Olha que ideias fortes, né, que são desenvolvidas aí no em Memórias do Subsolo, né, e na leitura aí de Berdyaev, né, esclarecendo sobre o conceito do homem na obra de Dostoiévski, vem aí com essas colocações aí bem interessantes, né. O que o Dostoiévski encontrou nesse subsolo iria então determinar, iria não, no caso determinou, né, o destino de grandes personagens que vão vir depois aí nas obras subsequentes, né? Já em Crime e Castigo, 2 anos depois, o nosso glorioso Raskolnikov, depois lá com os demônios, o Stavrogin, né? E o Ivan Karamazov, aí já nos Irmãos Karamazov, né? Todos eles são, de algum modo, filhos, né, dessa descoberta, né? É ali que começam, é ali no Memórias do Subsolo que começam as dolorosas peregrinações, né, do homem pelos caminhos desta tal liberdade arbitrária, né? E essas peregrinações, elas vão levá-lo aí até os limites mais extremos do que o Berdyaev chama de desdobramento, né? Porque essa dialética, né, aberta no subsolo, se desenvolve por todos os romances e ela encontra, de fato, a sua conclusão na lenda do Grão Inquisidor, né? Em Os Irmãos Karamazov, né? Então, Ivan, né, ele vai ser o último elo, o último bastião no caminho da revolta contra Deus, né? E é depois dele que vão aparecer as figuras aí luminosas, né? O Zósima e o nosso glorioso também Alyosha. Enfim, este romance ainda vai demorar bastante para a gente começar a fazer e acho que vai durar assim uns 3 anos, né? Então, a dialética trágica do homem que começou lá no Homem do Subsolo, ela se resolveria então lá nos Irmãos Karamazov, aí pela imagem do Cristo, né? Mas voltemos aqui para esse, já que estamos falando dessa essência humana do homem na obra de Dostoiévski, então voltemos aqui ao pensamento desenvolvido pelo Berdyaev, né? Então o homem do subsolo ele rejeitaria então qualquer sociedade organizada em torno de uma felicidade universal, né? Então, o Berdyaev ele vai comentar, né, a passagem famosa lá do Memórias do Subsolo, né, em que o livro é incrível, né, gente? Depois a gente vai trabalhar com ele, né, o Memórias do Subsolo. Então, que o homem do subsolo imagina, né, faz lá nas suas no seu turbilhão, né, de pensamentos, né, ele diz, né, que mesmo que a humanidade chegasse enfim, né, numa sociedade perfeita, né, toda calculada pela razão, com a felicidade garantida para todos, ainda assim, apareceria alguém disposto a chutar tudo aquilo, ainda assim apareceria alguém que preferiria mandar toda essa razão ao diabo, né, andar e reduzir o paraíso, este paraíso, né, a cinzas, né, só para poder voltar a viver segundo a sua própria vontade, né, por mais absurdo que isso fosse, né. E então o Dostoiévski lá no Memórias do Subsolo tem esse trecho aí em que o homem do subsolo vai ali
fazendo essas ponderações, né? E aí no próprio texto ele diz, né? E que se isso acontecesse, essa pessoa, né, que se revoltasse contra tudo, arranjaria seguidores ali na mesma hora, né? Porque o homem, no fundo, né, no fundo, ele preferiria agir como quer, a revelia de qualquer razão, de qualquer sentido racional, né? Então, é um homem que seria capaz de um querer, às vezes, contra o seu próprio interesse, o seu próprio interesse. E faz isso, muitas vezes, justamente para provar a si mesmo que é livre e que não é o que o Berdyaev chama de uma peça previsível numa engrenagem, né? Então, o Berdyaev resume essa ideia com a fórmula que ficou célebre lá no Memórias do Subsolo, né? Do 2 e 2 são 4, né? Então, o raciocínio do homem do subsolo, em linhas gerais, é que, enfim, 2 e 2 são 4, né? Independentemente da vontade, né? Da vontade desse homem do subsolo. E é uma verdade essa do 2 e 2 são 4 que se impõe, né? Que ela não ela é e é. Não tem como não dizer que 2 e 2 são 4, né? E se tudo na vida fosse assim, como esse 2 e 2 são 4, tão certo, tão fechado, não sobraria o quê? Nenhum espaço para a tal almejada liberdade, né? E é por isso que o homem do subsolo chega, né, a uma provocação que o Berdyaev faz questão de salientar ali no texto, né? Que é tá, tudo bem, 2 e 2 são 4, mas se 2 e 2 são 4, isso já não é vida, é o começo da morte. Porque a vida está no que ainda não foi decidido, no que ainda pode ser de outro jeito, né? E uma conta fechada é certa, mas ela seria morta, né? Ela seria morta. E, só um minutinho, gente, mais um gole. E o subsolo vai ainda mais longe, né? Numa direção que o Berdyaev vai considerar aí decisiva, né? A de que o homem, ele não busca, né, apenas o seu próprio bem-estar, né? Ele é capaz de, sim, amar até o sofrimento, né? Porque ali no subsolo, o sofrimento, ele é tratado como a única fonte de conhecimento, né? Então, ali no desenvolvimento do raciocínio deste homem do subsolo, só se conhece de verdade as coisas, né? Passando aí pelo sofrimento, né? E é a partir daí que o Berdyaev ele vai tirar a própria conclusão, né? Para ele, essas reflexões do subsolo, elas são de fato geniais, né? E ensinariam aí uma coisa, né? Que ao homem não se aplica uma aritmética, né? Mas sim uma outra coisa, né? Que ele chama de matemática superior, né? Traduzindo, o homem, ele não é uma conta ali de 2 e 2 são 4, né? De forma alguma, né? A natureza humana, ela nunca vai se reduzir a cálculos da razão, né? Nunca, de forma nenhuma. Porque nela sempre sobra alguma coisa, né, gente? Na humanidade, né? Sempre há o que o Berdyaev chama de um resto de irracionalidade, né? E esse resto de irracionalidade para o Berdyaev não é um defeito a corrigir,
não seria um defeito a corrigir, é justamente a fonte da vida, né? E o mesmo valeria para a sociedade, né? Não só aplicado ao homem, indivíduo, mas à sociedade, né? Quando ele diz, né, que o Berdyaev, né, que a sociedade humana ela não é um formigueiro. Lá vem o Berdyaev usando as suas metáforas, né, que são muito certeiras e algumas muito bonitas, né? Então a sociedade humana ela não é um formigueiro onde cada um vai cumprir uma função sem absolutamente nenhum desvio e nenhuma revolta, né? O homem é justamente aquele ser que pode se recusar a cumprir ali uma função, né? Que ele pode sim dizer o não, né? E é assim, então, que o Berdyaev interpreta aquele sujeito que aparece lá no Memórias do Subsolo, né? Aquele sujeito zombeteiro, né? Segundo Dostoiévski lá, né? Que aparece lá, então, na citação, né? Então, para Berdyaev, esse sujeito, ele não é uma piada, ele não é uma, né, só enfim, uma caricatura ali de alguém totalmente frustrado, né, um ser humano, né? Ele representa a revolta da personalidade, né? Então, o homem subsolo representaria a revolta da personalidade, né? A revolta da liberdade que não aceita nem o jugo da razão e nem um bem-estar que seria imposto de fora, né? É a personalidade humana dizendo não a qualquer sistema que queira organizá-la por completo, né? Mesmo que esse sistema venha aí a prometer uma felicidade de todos, né? E entender aí o que o Dostoiévski faz com essa revolta e como ela se liga a essa hostilidade profunda dele contra um chamado aí paraíso na Terra, será o assunto, então, do nosso próximo vídeo, tá, gente? Olha, até que não foi tão grande dessa vez. Paramos em um pouquinho menos de 30 minutos. Então, assim que der, eu sigo com mais um vídeo aí, analisando a obra do nosso Nikolai Berdyaev, em seu capítulo 2, em que ele trata do homem na obra de Dostoiévski. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.